Olá, eu sou Marcos Freder, do canal Freder Code, e esse é o primeiro vídeo de conteúdo de uma série onde eu vou revelar os códigos que vão fazer a tua empresa prosperar e ficar mais alinhada. Hoje eu quero começar sobre um tema de desmistificar as primeiras coisas que eu acho que são as mais importantes quando você está começando um negócio. Como eu falei, mesmo você que já tem algum tempo um negócio, você vai ver que vai fazer bastante sentido, porque a grande maioria dos negócios no Brasil, ele patina. Então, são basicamente dois fatores que eu quero começar abordando nesse vídeo. O primeiro deles é que, na grande maioria, nós somos filhos, netos, bisnetos de imigrantes, né? E isso faz com que a gente tenha um pequeno problema que chama escassez, né? Porque todos aqueles que imigraram para o Brasil, no meu caso, por exemplo, meus avós eram descendentes de poloneses e austríacos, eles vieram com muito pouca coisa, ou daria para se dizer hoje em dia que eles não vieram com nada, né? Eles vieram com uma mala de roupa e foram... Meu bisavô foi jogado no meio do mato, tanto é que eles entraram pelo rio, porque não tinha nem estrada na época. Então você imagina como era a vida na época, era tudo muito escasso, né? Então se guardava prego, se guardava... Algumas pessoas ainda têm esse hábito, ainda herdado dos pais e tal. Guardava tudo, guardava um pedaço de madeira, guardava prego enferrujado, porque tudo era muito escasso. Tudo era muito caro, muito difícil, nem existia, né? Não tem essa facilidade. Como para a maioria das pessoas que eu estou falando aqui nesse vídeo são empresários iniciantes, né? Então a grande maioria sabe do que eu estou falando. Se a gente estivesse falando isso para uma criança hoje de 13, 15 anos, ela não tem nem ideia do que é isso, né? A gente viveu isso, né? Viveu vendo os nossos pais ou avós guardarem tudo isso. E o que faz isso no nosso dia a dia? Faz com que a gente tem essas manias de escassez. E uma empresa, ela precisa respirar, ela precisa viver em cima da prosperidade. Então, quando eu começo a ter hábitos muito escassos, principalmente no início do negócio, eu começo a matar o negócio. E aí, isso, obviamente, que eu estou falando como empresário de carteirinha que já fez muito isso, né? Então, as nossas atitudes com clientes, com funcionários, com algumas práticas do dia a dia, elas são muito escassas. E a gente é um pouco daquela falta de fé. Eu até nem queria estar lançando esse vídeo, porque eu acho que isso é mais importante lá para frente. Mas como eu vou ter que encaixar alguns conteúdos, eu quero aproveitar e falar disso para vocês, porque isso é uma coisa racional, até certo ponto simples, mas eu preciso que vocês comecem a enxergar isso. Isso leva muito tempo. Esses dias eu diria assim que me libertei das últimas amarras que eu tinha de escassez. E eu propositalmente, o que eu fiz? Eu entrava no shopping, e o shopping aqui em Curitiba, ele tem um supermercado, e o supermercado acima de R$70, ele dá o estacionamento grátis, né? E eu, como tenho sem parar no carro, eu comecei a entrar com o sem parar e não validar o estacionamento. E eu não sei, o estacionamento, sei lá, deve me cobrar muito pouco, porque muitas vezes eu vou lá e fico 20, 30 minutos, agora, principalmente na época de pandemia, que só o mercado está aberto, né? Mas eu fiz isso propositalmente, porque se eu olhar no mês inteiro, eu vou quantas vezes no mercado? 3, 4 vezes? Sei lá, talvez algum dia ele não vai me cobrar, outro dia ele vai me cobrar meia hora, sei lá, R$3, R$4. E quando eu olho lá no final do mês, o valor que eu tenho pelo tempo que eu posso daqui a pouco perder por ter perdido o cartão, por exemplo, dentro do carro, caído no chão, ou qualquer coisa que aconteça no meu dia a dia que é muito corrido, eu posso perder ali meia hora, uma hora daqui a pouco para resolver. Vamos falar meia hora, né? Isso está atrelado à escassez. Então, quando você for olhar no teu dia a dia, você vai ver que tem muitas atitudes tuas que, se você olhar, elas são muito baratas, né? Eu me assusto, assim, eu vendo equipamentos de valor agregado alto,
E hoje com o WhatsApp já praticamente eliminou isso, mas muita gente mandava ligar para ele para não gastar a ligação, né, o tal do interurbano, né, com o WhatsApp, isso está sumindo, desaparecendo. Mas é muito engraçado isso, porque alguém que está comprando equipamento pesado tem que colocar na conta, né? Se ele está comprando um carro, vamos falar aí de 100 mil, um caminhão de 200 mil, ele tem que colocar na conta que ele vai gastar 20, 30, 40, 50 reais. E quando você olhar para o lado, você vai ver que além de você, o teu vizinho, o teu irmão, as pessoas estão... o brasileiro tem muita escassez. É muita escassez. Aí você fala assim, mas o mercado não é difícil, o mercado é complicado. Sim, mas é muito escasso. E uma das coisas que eu noto de maior escassez é que, até isso também baseado no meu dia a dia, é os presentes, né? Os presentes dentro do ambiente de negócio, como eles são escassos, assim. E eu, ano passado, peguei alguns clientes que eu tinham comprado um volume maior, assim, sei lá, acho que foram 6, 7 empresas, assim, que eu tinha feito bastante relacionamento, e mandei uma cesta bem bonita, assim, ela vinha com bateria, com pisca de Natal e tal, uma cesta bem bonita, até porque eu tinha ganho essa cesta de uma amiga, e aí mandei para algumas pessoas e mandei para algumas pessoas que têm muito dinheiro, assim, são grandes empresários. E eles me ligaram agradecendo, emocionados. E para mim foi importante para validar como a escassez, né? Porque esse cara que... Imagina a quantidade de negócios, de funcionários, de pessoas que ele tem e ninguém retribui isso, porque é na escassez, não é que não pode, né? Eu olho até os funcionários, vejo se tinha algum funcionário meu olhando, por favor, não vão correr comprar presente no meu aniversário, no Natal, porque não é disso hoje, não é sobre isso que a gente tem a nossa relação. Eu já passei dessa fase, né? Mas eu diria assim, como é importante se você trabalha numa empresa, se você tem um bom fornecedor, se você tem alguém que faz além do merecido, você ajudar ele, né? Você fazer um pagamento antecipado uns dias, você dar um presente, um funcionário. Imagina uma empresa que tem 30 funcionários, 10 funcionários trazerem qualquer coisa para esse proprietário da empresa. Ia ser emocionante. E você não vê essa realidade. Então, a gente vê assim, que de ponta a ponta a escassez ela é muito forte. Então eu diria assim que uma das coisas que não é o inicial, eu acho que é um conteúdo bem racional, assim, mas é algo para você pensar, para começar a destravar na tua mente, para começar a olhar para o lado, para começar a mudar algumas atitudes, porque você vai precisar disso lá na frente. E como eu sei que é algo que leva muito tempo, então eu diria que isso é importante. E aí, junto com isso, eu queria colocar um vídeo até que eu estava vendo hoje sobre, né, entre esses milhares de vídeos do milagre dos negócios, como atingir a prosperidade, alguma coisa assim, era o vídeo no YouTube. E eu fico olhando, porque fala, pô, de repente tem algo que eu não coloquei no código, porque o código para mim ele está completo. Eu faço qualquer empresa ter sucesso. E qualquer empresa não. Eu vou trabalhar sempre num conteúdo com vocês de 90%, tá? Aí eu fui olhar e o cara contava a história do americano, que um americano inventou, baseado, na verdade, na tese das startups, né? E eu conheço aqui muita gente de startup, do ambiente de negócio, pessoas treinadas pelo Google, e aí todo mundo tem aquela formulazinha mágica de colocar, de fazer, de desenvolver o negócio, aí ganhar escala e não sei o quê, só que ninguém chega. E aí tem um monte de consultor ensinando a fazer isso, mas ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer nem na consultoria dele. Então, e aí eu fui olhar e o vídeo era sobre isso. O cara fazia uma tradução de um vídeo de um americano que baseava nisso.
É importante saber disso? Eu acho que é. É algo que você vai gastar pouco tempo, vai olhar daqui a pouco, mas para mim não faz o mínimo sentido. Quando eu vou montar um negócio novo, né? Agora eu estou criando algumas coisas novas assim, eu, eu nem rabisco no papel, porque a ideia é outra. Mas principalmente que eu queria deixar para vocês também daí a segunda coisa, que é isso. Então, assim, de quem vocês vão, a partir de hoje, escutar os conselhos, de quem tem propriedade no que fala. Porque falar como ganhar dinheiro e querer ensinar, porque vi um vídeo do americano, porque tem uma tese, porque tem não sei o quê, isso é muito fácil. Mas assim, ir lá, aplicar, levar porrada, fazer acontecer e realmente ter a propriedade é muito diferente, né? Assim como um conselho, né, para um filho, né? O pai tá falando tudo aquilo porque o pai já viveu, né? Aí o amiguinho lá, que tá adolescente, ele vai lá e ouve o amigo adolescente, né? Que fala, ó, teu pai tá errado e tal. E a gente já sabe o que acontece nessa história. E a mesma coisa. Aí você vai escutar o conselho de um amigo que não tem empresa, que está indo te julgar na empresa, que não sabe a porrada que você leva todo dia, e ele nunca teve empresa e ele acha, porque, sei lá, porque ele estudou, porque ele trabalhou numa grande empresa, e é muito diferente. Então, ouça conselhos e seja guiado por quem realmente tem propriedade, por quem tem história, por quem já fez algo. Se você quer hoje, se você está com 20 funcionários, escute alguém. Se você quer progredir, está com um problema sério, escute alguém que tem 20, escute alguém que tenha 30, escute alguém que tenha 100. Esse cara vai te dar uma instrução muito melhor, né? Não adianta você escutar a tua sogra lá, que não tem funcionário, que não sabe o que que é, que está apenas te julgando, te criticando. Então, no ambiente dos negócios, as coisas são muito mais complexas. E eu sei o quanto é complexo porque a tua empresa ela está toda desalinhada, tá? Então, apenas 2% das empresas na minha estatística elas estão alinhadas, o resto elas estão todas desalinhadas. E aí não adianta, não é isso. Tá bom, gente? 12 minutos de vídeo, eu acho que já é suficiente para a gente começar a falar desse tema. E aí, no próximo vídeo, provavelmente vão ser uma série de 3 vídeos também de 10, 12 minutos falando de um outro tema bem interessante, que aí já oficialmente a gente começa com com uma boa pitada já no código. Tá bom? Fiquem com Deus, caminhem na luz.